Olá, segundo ano, tudo bem? Iniciando mais uma aula de história. Todos nós temos história, todos nós fazemos parte da história. Nós também temos costumes. Então você vai lá na sua página 32 do seu livro de história, que lá nós vamos falar sobre os costumes. Os costumes é aquilo que fazemos todos os dias. Isso é a nossa rotina. O modo como realizamos cada atividade do dia a dia pode ser chamado de costume ou hábito. Mas será que os costumes e hábitos das pessoas que têm hoje é igual antigamente? Nós já vimos que as brincadeiras não eram iguaizinhas às que são hoje. Os costumes das pessoas, será que eram iguais? Os costumes fazem parte da cultura das pessoas e ela aproxima ou separa pessoas de grupos, porque as pessoas convivem em diferentes grupos. Então, os grupos que você convive na escola, na sua vizinhança, na família, são diferentes de pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países do mundo. Como nós vimos, por exemplo, as brincadeiras. As brincadeiras das crianças de antigamente eram umas, as de hoje tem algumas que ainda permanecem, mas mudaram. A gente viu brincadeiras de crianças da África e assim por diante. Todos temos, participamos de grupos, os grupos são de pessoas diferentes, que têm costumes diferentes, e é isso que a gente está vendo hoje, ó. Tem aqui uma imagem, ó, crianças durante uma aula em uma escola pública lá em Santa Luz da Bahia. Ir à escola, por exemplo, deve ser um direito, hoje é um direito. Porém, no passado, ler e escrever fazia parte da rotina só das famílias ricas. Então, o costume, muito antigamente, não era de todas as crianças, independente se eram pobres, se eram ricas. Antigamente, era somente as crianças ricas que podiam ir à escola. As brincadeiras também são costumes de um povo. Então, o modo como um povo realiza uma atividade é um costume. Então, brincar de pular corda é um costume muito antigo. Na foto, as crianças brincando em Santa Luz. Como eu disse, algumas brincadeiras, elas passaram ao longo do tempo e permanecem, como pular corda, que é um costume que ainda temos. Os Ikpen pescam utilizando armadilhas colocadas nos rios na foto. Indígenas Ikpeng realizando pesca no município de Feliz Natal, Mato Grosso. Olha só, eles pescam utilizando armadilhas. Nós temos pessoas que pescam com redes, com vara, anzol, tudo, e eles têm esse costume diferente de pescar. Você tem algum desses costumes aqui que você ainda tem? Então, veja só, os costumes podem ser de variadas coisas, nas brincadeiras, nas formas de fazer as coisas, de estudar, enfim. Registros. Registros é tudo aquilo que a gente consegue guardar para uma memória. Lembra que a gente tem documentos históricos? Então, são registros que a gente tem de antigamente que nos permite saber como eram as coisas. Aí viraram documentos históricos. Agora, nós temos os relatos orais, que é aquilo que as pessoas falam, vêm trazendo de uma geração para outra, e assim nós vamos conhecendo as mudanças que foram acontecendo na vida, nos costumes das pessoas ao longo dos anos. Olha lá na sua página 33. Ao contar os acontecimentos e as experiências pelos quais passou, você está fazendo um relato oral, quando você está contando as experiências que você já teve. Isso também é um documento histórico. O texto a seguir é um registro do relato de Benedito Augusto da Gama, do estado do Pará, realizado em 2013. Na época, ele tinha 92 anos de idade. Então, a forma de registrar foi fazer um relato oral, ou seja, ele foi contar as experiências que ele teve. Nasci na cidade de Olho d'Água, que chamava-se Monte Dourado, que chama-se, Monte Dourado agora, no dia 3 de setembro de 1921. Naquele tempo, o camarada não comprava arroz,
Ele não comprava feijão porque tudo ele plantava. O costume era você plantar aquilo que você iria colher para depois se alimentar. Então não era comprado, a pessoa plantava. Tudo a gente plantava e tinha os legumes para comer. A roupa vinha para os comércios. Hoje a roupa já vem tudo pronta da fábrica. Naquele tempo tudo era em peça, ou seja, vinha o tecido e a loja que fazia o produto. Hoje já vem tudo pronto, a loja revende. Então são costumes que ele tinha quando ele era mais jovem, que hoje é tudo diferente. Isso aqui é um relato oral que nos ajuda a entender as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. E nós fazemos parte dessas mudanças. Nós estamos construindo história. E aquilo que a gente for relatando, for registrando, o que vai acontecer? No futuro, as pessoas vão conhecer a história que nós estamos produzindo hoje. Ao longo do tempo, o lugar onde o Senhor Benedito nasceu já teve quais nomes? Então, veja bem, você tem 3 perguntas na página 33. Uma é para saber se você conseguiu interpretar certinho, saber os outros nomes que a cidade já teve. O modo como as pessoas desse lugar conseguiam alimentos naquela época é igual ao do lugar onde você mora, então é para você fazer uma comparação. Eles conseguiam alimentos de uma forma. Hoje nós temos outra forma de conseguir alimento. É para você fazer uma comparação e responder essa pergunta. As roupas eram compradas do mesmo jeito que hoje? Explique. Então, a partir do relato oral do seu Benedito, você vai ler o texto aí novamente, prestar atenção nos detalhes dos costumes que existiam quando ele era mais jovem, lá em meados dos anos 1920, vai tentar pensar um pouquinho no que mudou daquele tempo para cá, para poder responder essas 3 perguntas. A história é tudo aquilo que nós estamos fazendo no cotidiano, na rotina, não é nada que precisa ser inventado, e sim o fato ocorrido. Nós estamos construindo história e hoje nós estamos estudando a história de quem já construiu, de quem já passou por essa vida, o que está fazendo história conosco. Nós estamos descobrindo o passado através dos estudos dos historiadores, dos documentos oficiais, dos relatos históricos, certo? Então, todos esses documentos históricos, os materiais orais, as imagens, tudo que a gente tem lá de antigamente nos ajudam a entender a história do passado, e nós precisamos saber que o que nós estamos construindo hoje será história para quem estiver no futuro. Aguarda a sua atividade, tira a fotografia, manda para a professora e até a próxima aula.